Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que você já se acostumou a assistir e a admirar, a gostar, a aprender um pouco mais dessa relação perfeita entre a boa fé e a boa ciência. Esse programa que tem convidados para lá de especiais, que vem contar um pouco da sua experiência na ciência, um pouco da sua experiência através das descobertas científicas, descobrindo ali também sinais claros de que um Deus Todo-Poderoso fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E hoje, como não poderia ser diferente, teremos um outro convidado para lá de especial. Olha, o programa é Fé e Ciência. E ele é cientista e teólogo. Melhor ainda, ele é químico, conhece as moléculas, os átomos. Tudo na vida é química. E a química é tudo, costumo dizer. Quem é que estaria conosco hoje? Professor, doutor Breno Amaro da Silveira Neto. Breno, é um privilégio imenso ter você aqui. Nós somos amigos de longa data. É mais um amigo de fé, irmão camarada. Professor Breno. Breno, seja bem-vindo no Fé e Ciência. Muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo que nos assiste, né? É um prazer estar aqui essa noite, né? Conversando um pouquinho sobre fé e sobre ciência, né? Ter esse diálogo gostoso, né? Que são dois temas os quais eu sou apaixonado, tanto a ciência quanto a fé, né? E na vida a gente tem espaço para os dois. Mas, Breno, a gente se conhece de longa data, não é? Você estava me dizendo aí que você já me conhece há 20 anos atrás. Eu não estou bem lembrado dessa história. Conta um pouco aí, como é que nós nos conhecemos e em que situação foi essa? Então, né, na época, né, não havia celular para todo mundo, não tinha Uber, né? E aí tu estava chegando de Campinas, indo a Porto Alegre para uma palestra, e meu orientador do doutorado, né, o professor Gerton Dupont, disse assim, olha, tá chegando um professor amigo meu lá no aeroporto, só que eu não consigo sair agora aqui que eu tenho uma reunião, então vai lá buscar ele para mim, faz favor, não sei. E eu, tá bom, né, vou lá, né. Então fui até o aeroporto, cheguei lá, era o Marcos Eberlin, um professor que chegava para palestra, né. E aí nós viemos conversando no carro e desde então nos tornamos amigos e aí 20 anos depois continuamos conversando e brincando um com o outro e trabalhando juntos, né. Mas, Breno, a gente se surpreende às vezes tendo um cientista que também é teólogo. Mas a gente trouxe outros aqui, né? Rodolfo Paiva, também, o Tassos Licurgo, acabamos de fazer um programa com ele. E o programa sempre começa com uma apresentação do candidato de si mesmo, não é? Falando um pouco da sua vida e tudo mais. Então conta, que história é essa de um teólogo que virou químico, ou de um químico que virou teólogo, ou você fez as duas coisas juntas? Conta um pouco da sua vida, onde você nasceu, todo mundo já percebeu que você tem esse sotaque característico, da onde você nasceu, que estado você é, um pouquinho do Breno pelo Breno. Então, apesar do sotaque gaúcho de Porto Alegre, né, eu me criei em Porto Alegre, eu nasci no Rio de Janeiro, capital, e com 3 meses de idade meus pais se mudaram para Porto Alegre, desde então ficamos lá por 30 e tantos anos. E aí, em 2009, eu me mudei para Brasília, né, para assumir como professor adjunto à época na Universidade de Brasília, né. Então, a teologia, como é que a teologia entrou na minha vida, né, e a química, como é que ambas entraram na minha vida, né. A química foi uma paixão desde sempre, né. Meus pais não eram de fé cristã, né, meus pais eram muito mais sincréticos do que de fé cristã. Mas por alguma razão que só Deus pode explicar, né, eu sempre fui de fé cristã.
Então, eu decidi fazer química porque eu gostava muito de compreender as transformações da matéria, né? Já havia tido química e ciências e exatamente a química, né, na escola, né? Então, fui cada vez pegando mais gosto pela disciplina e decidi, então, ingressar num curso superior na área de química, né? Fiz a graduação lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Onde pude trabalhar na minha iniciação científica um pouco com educação em química, um pouco na química inorgânica e depois adentrei na química orgânica, né? Aí eu fiz o mestrado sob a supervisão do professor Denis Russovski, né, que é um químico sintético, então químico orgânico sintético, então eu comecei a aprofundar um pouco mais na química orgânica, né? E aí no doutorado fui trabalhar um pouco com fotoluminescentes e catálise sob a supervisão do professor Jairton Dupont, né? E durante o período de doutorado, né, quando eu consegui a bolsa do doutorado, né, na época o real tinha um poder aquisitivo um pouco melhor do que a gente tem hoje, né? Então eu decidi estudar teologia à noite, né, no Seminário Teológico Batista do Rio Grande do Sul. Um abraço aí para o pessoal do seminário que nos assiste, né? E aí entre 2013 e 2007, né, eu estudei teologia à noite, né, enquanto eu fazia o doutorado, né? O doutorado terminou em 2006 e ainda tinha um ano de curso de teologia para poder me formar bacharel em teologia, né? Então eu acho que eu fiquei mais tempo na graduação em teologia do que na graduação em química, né? Mas foi uma experiência fantástica, né? E por que eu decidi estudar teologia, né? Eu decidi estudar teologia, porque, como eu disse, eu sempre tive uma fé cristã e eu gostava muito dos debates teológicos, né? Não tenho, 2 primos que são pastores da Igreja Batista, né? Um abraço para eles, né? Jarbas, Gerson, né? E eles haviam se formado, então, no Seminário Teológico Batista do Rio Grande do Sul e eles me davam a maior força para eu estudar mais teologia, né? Para a gente conversar mais, era sempre muito legal aprender com eles, né? Em especial com o Jarbas, que ele é acadêmico também, né? Ele sempre aprofundou muito, né? Ele e a esposa dele, a Laura, né? São ambos mestres em teologia, né? Sempre me ensinaram muito. Então, até para dialogar melhor com eles e para compreender melhor a minha própria fé, eu decidi fazer um curso superior em teologia, né? E foi uma experiência fantástica. Tenho amigos maravilhosos até hoje que são dessa época do seminário. Maravilha, Breno. Mas o título aqui da sua entrevista, né, a gente discutiu antes, cientista bom é cientista teu? A gente tem essa impressão, né? As pessoas normalmente têm essa impressão. Eu ando aí pelo Brasil e tudo mais, falando do design inteligente, falando com a juventude e tudo mais. E eles dizem assim, nossa, mas professor, cientista é tudo ateu. Como é que o senhor pode crer em Deus, né? Às vezes as pessoas né, Breno? As pessoas se surpreendem que eu possa crer em Deus. Mas a gente tem trazido aqui vários e vários cientistas que creem em Deus. Pelo contrário, inclusive, não só creem, mas entendem pela ciência que há um Deus. E cientistas que fazem trabalho de primeiríssima qualidade. E hoje a gente quer conhecer um pouco o Breno, não só pela sua teologia, né, Breno? Mas eu queria que você falasse um pouco das suas pesquisas, porque o Breno não quis dizer, né, ou não dei a oportunidade ainda, mas ele é um excelente cientista. Olha, ele trabalha em áreas assim fantásticas. Ele penetra com as suas moléculas na célula. Ele é um dos pesquisadores mais produtivos da sua universidade, um dos mais produtivos do Brasil, é jovem, ele tem uma carreira pela frente aí, né? Um futuro brilhante. Ele não é só professor, pesquisador, teólogo e químico, mas também um empreendedor. Agora ele tem uma empresa com um produto magnífico. E eu queria que você falasse um pouco. Você trouxe alguns slides aqui, né, Breno? Trouxe. Conta pra galera aí, os jovens que estão nos ouvindo. Gente, cientista bom é cientista teu? Vamos dar uma olhada aqui. Um cientista que crê em Deus, que fez teologia e tudo mais. Será que ele faz um bom trabalho? Breno, conta um pouco da sua pesquisa, o que você tem feito, suas experiências na ciência. Tá. Então, né, como eu não costumo fugir das polêmicas, eu vou responder, né?
Perguntou se um cientista bom é um cientista ateu, né? Na minha visão, um cientista bom é aquele que faz uma boa ciência. Esse é um cientista bom, né? E, naturalmente, a pessoa ter fé não impede ela de ser um cientista, né? Por que a pessoa não pode ser cientista e ter fé, né? Há espaço para ambos, né? Isso que a gente vai tentar conversar um pouco essa noite, né? Que um não sobrepõe sobre o outro, né? Mas a vida é integrada, então fé e ciência podem andar de mão dadas juntas, né? E a história mostra que quando ambas deram as mãos é que a humanidade de fato ganhou, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o que eu faço na ciência. Vou tentar mostrar uns slides aqui. Então, o Marcos exemplificou bem, né? A gente trabalha com moléculas que dentro das células elas emitem luz, né? E aí elas nos permitem acompanhar processos celulares, estudar diversos processos, né? Como aí, a gente está vendo aí em células de câncer de mama, né? Elas se dividindo ali, destacada em amarelo, né? Vocês podem ver. Aonde está isso aí, Breno? Aqui, ó. Ah, sim. Acompanhando a divisão de uma célula tumoral, né? De câncer de mama, né? Então, a gente consegue acompanhar tudo isso pela visualização da luz, né? Porque sem esses marcadores que emitem luz dentro da célula, a gente não enxerga, não consegue diferenciar os componentes, né? As organelas, né? Então, você cria moléculas que se aderem a partes, organelas celulares, emitem luz e aí você pode enxergá-las, é isso? Isso, exatamente isso, né? Ou organelas ou algum componente específico da célula, né? Que a gente tenha interesse em estudar. Uhum. E aí pela mitocôndria. Mitocôndria, gotas lipídicas, membrana plasmática, retículo endoplasmático, lisossomos, né? Então você vai a fundo na célula. Isso, a gente tenta compreender melhor esses processos, né? Através da observação deles pela emissão de luz, né? Fantástico. Então aqui a gente está vendo a divisão celular de células de câncer de mama, né? Uhum. Também... Volta aqui, volta um pouco. Olha, gente, olha o trabalho do Breno sendo destacado na capa de uma revista. É uma honra, um privilégio para os melhores artigos da revista. Normalmente os editores escolhem, e o Breno tem várias capas de revistas. Fantástico, não é? É uma honra muito grande, realmente. A gente tem algumas, né? E é uma satisfação para nós, né? Levar a ciência brasileira, né? Mostrar que a gente pode aqui no Brasil fazer uma boa ciência, né? Nas condições que a gente tem, né? A gente sempre tenta o melhor, né? Sim. Então, seguindo aqui, a gente pode ver, né? Agora, somente em verde, a gente está estudando a distribuição mitocondrial durante essa divisão celular de células de câncer de mama, né? Então a gente pode ver que durante a divisão as mitocôndrias elas vão se distribuir de forma mais ou menos igual, né? Entre o núcleo novo formado e o que já existia com material genético, né? E a gente pode observar isso pela emissão da luz verde, né? E aí a gente fez todas essas moléculas para poder estudar esse processo, né? Conseguimos ver as proteínas que estavam, né, ajudando nesse processo e por que a gente conseguia ver tão específico as mitocôndrias, né? E aí foi inclusive um trabalho que eu não mostrei aqui, mas a gente foi destaque também dessa revista, Chemistry European Journal, né, que é uma revista conceituadíssima, né? Também estudamos a questão de armazenamento de energia nas células, né? A gente tem aí o ácido oleico, né? Que é um ácido graxo. A gente transformou ele em uma molécula fluorescente para acompanhar o que estava acontecendo com ele na célula, né? E a gente conseguiu estudar toda a internalização desse material de ácido graxo para dentro da célula, né? E ver como que as proteínas agiam para colocá-la para dentro da célula, né? E a gente publicou nessa revista que é extremamente conceituado, Chemical Science, da Royal Society, né? E esse trabalho foi muito legal porque esse trabalho foi o primeiro trabalho com endereço 100% Brasil, né? Um trabalho 100% brasileiro na revista Chemical Science. Isso aí em 2014, né? Então, até a Academia Brasileira de Ciências, fui membro afiliado 2014 a 2019, né? Da Academia Brasileira de Ciência, eles fizeram uma reportagem contando a história desse trabalho, foi muito bacana, né? Uma coisa que eu esqueci de dizer, né, Breno, quando estava falando de você, o Breno também é editor de uma revista da Royal Society of Chemistry. Fala um pouquinho, vamos fazer um break, porque eu esqueci de falar. Fala um pouquinho da sua atuação como editor de uma revista tão importante como a Royal Society of Chemistry.
a química, vamos dizer assim, nasceu ali na Royal Society, de certa forma, não foi? Uhum. Então, é uma honraria que a gente tem, né? Poder trabalhar como editor, né, avaliando trabalhos de cientistas do mundo inteiro, né? E aí, em 2015, a Royal Society of Chemists me convidou para ser editor de uma das suas revistas, no caso a RSC Advances, né? E um ano depois eu também me tornei editor do Jornal Brasileiro de Química, né? O The Journal of the Brazilian Chemical Society, né? E eu sou editor dessas duas até hoje, né? E a editoria é um trabalho extremamente importante na ciência, né? Porque é ela que avalia os trabalhos que vão ou não estar entrando nas revistas e, portanto, né, contribuindo para o avanço da ciência, né? Então é realmente uma satisfação poder atuar como editor nessas revistas. Bom, break encerrado, né, Breno? Vamos continuar falando aqui sobre os seus trabalhos. Vamos continuar. Marcação celular, câncer de mama e tudo mais. Isso é importante para você entender o mecanismo de como que o câncer se desenvolve, é isso? Também, né? Não só o câncer, né? Mas muitas doenças, elas são relacionadas com as disfunções das organelas, né? Alzheimer é uma doença que pode ser consequência de disfunções tanto de lisossomos como de mitocôndrias, né? Então a gente precisa ver o que está acontecendo na dinâmica dessas organelas para poder entender como elas influenciam no desenvolvimento da doença, né? E dessa forma, então, a gente vai conseguindo, né, de passo em passo, entender a função dessas organelas no desenvolvimento da doença e, portanto, interferir de forma melhor no processo que está acontecendo nas células, né? Maravilha. O que mais você tem aí, Breno? Então, esse é um trabalho que eu particularmente acho muito legal, porque a gente usou as células, nesse caso aqui, para fazer reações dentro delas, né? As células como uns nanoreatores, né? Uau. Então, o que a gente fazia, né? A gente colocava moléculas que promoviam as reações lá para dentro, e aí quando os reagentes se juntavam, eles passavam a emitir luz, né? Eles, sem eles se juntarem, a gente não via emissão de luz. Quando eles se juntavam, emitia luz. E a gente fazia essa junção deles dentro da célula, então a gente podia ver de que forma, né, que a gente conseguiria levar ou não algum reagente para uma organela específica e acompanhar esse processo, né? Então é um trabalho que eu gosto muito esse aí, né? Porque a gente faz a reação já dentro da célula, né? O Breno, vou fazer mais um break aqui, vou fazer uma pergunta para você, porque agora eu lembrei. Você publicou um artigo, e eu lembro que você colocou lá, Let there be light, haja luz, não foi? Então, inicialmente estava lá, Let there be more light, né? Que é o nome da música do Led Zeppelin, né? Let there be more light. Aí o pessoal falou assim, olha, direitos autorais, né? Eu falei, mas a música tem 40 anos, né? O Led Zeppelin não vai nos processar, tenho certeza, né? Sim, já tá não, mas quem sabe muda, domínio né? público. Então, né? Let there be light, né? Que nem em Gênesis, né? Que haja luz. E houve luz. E houve luz. E aí, no caso, a gente, né, fez uma analogia, né? As palavras de Deus, né? Que haja luz, né? Então, houve luz no universo, haja luz nas células, né? Ó, gente, só traduzindo um pouco o que o Breno tá falando, eu agora não vou perder essa oportunidade, depois você continua, Breno. Na realidade, a célula é uma caixa preta, né? O Michael Behe escreveu um livro, A Caixa Preta de Darwin. A gente não entendia muito como funcionava. Quando a gente começou a ver direitinho como funcionava, que a gente descobriu uma estrutura maravilhosa. Você está iluminando as células, não é isso? Ele está colocando reagentes ali dentro que fazem com que a célula brilhe no colorido que a gente enxerga com os nossos olhos. E cores específicas para partes específicas da célula. Você percebeu a beleza do... Eu sou fã do Breno, porque ele trabalha numa área não só importante do ponto de vista químico, da saúde, das células, mas você ilumina as células, o trabalho é belo, não é? Eu acho que a beleza na ciência é muito importante também. A luz é uma coisa que nos encanta, né? Sim. A luz é uma coisa que nos encanta, é natural, né? As cores, né? Mês que vem eu vou dar uma palestra lá na Semana da Química, na Universidade de Brasília, em que o título da palestra é A Química e Física das Cores, né? Então, como as cores influenciam até mesmo no nosso aspecto psicológico, né? No marketing, né? Então, as cores encantam, a luz encanta, né? Onde a luz, né? A alegria, né? Ou não, né?
Então, eu gosto tanto dessa química de cores, né, que a gente faz com uma satisfação muito grande, né? Maravilha. E o seu próximo slide, o que você tem aí? Então, só mostrando algumas ideias que a gente tem, que em princípio falharam, mas deram... Porque na ciência, nem tudo que a gente planeja dá certo. Aliás, o comum é não dar certo, né? E a gente tem que resolver os problemas até conseguir fazer dar certo, né? Então, a gente desenvolveu essa molécula aí para que ela marcasse mitocôndrias especificamente, e ela marcou membrana plasmática, né? Então, a gente começou a estudar processo de divisão de membranas, né, com essa molécula, e foi muito interessante. Eu digo que as moléculas são rebeldes, né? Elas não sabem exatamente o que a gente deseja que elas façam, né? Elas fazem o que elas deveriam fazer. Né? E isso é uma coisa legal da ciência, que é igual a vida, né? Para tudo que a gente quer fazer bem feito, a gente tem que perseverar, né? A gente tem que perseverar na ciência, a gente tem que perseverar na fé, a gente tem que perseverar em tudo que a gente quiser fazer bem, né? Só perseverando com muita dedicação, né? É o que a gente tenta fazer, né? Aqui, esse outro aqui é outro exemplo, vou passar rapidamente, né? Que são moléculas que elas não emitem luz quando elas estão separadas, né? Mas quando elas se juntam, aí elas passam a brilhar, né? Aquela história, né? A luz do outro não impede o meu brilho também, né? Então a gente pode ver aí que é um trabalho bem interessante. A gente começou a usar essas moléculas já em concentrações de bilionésimos, de partes por bilhão, né? Em nanomolares, né? Partes por bilhão, né? Então, muito legal, né? E aí, continuando, né? A gente fez, só para mostrar, a gente fez outras marcações. Aqui é de retículo endoplasmático, né? Que é outra organela, né? Em verde, né? Essa aqui a gente estudou como acontecia, né? Os tráficos de diferentes moléculas para dentro da célula, né? Se eram processos dinâmicos ou não, né? Então, sempre algum aspecto diferente nos trabalhos, né? E esse aqui é um que eu gosto muito, que é um dos trabalhos que deu origem à empresa, que eu vou falar daqui a pouco, né? Que nós estávamos sem dinheiro para pesquisa, que é uma situação comum para o pesquisador brasileiro, né? E quem nunca ouviu crítica do seu trabalho? Já ouviu crítica do teu trabalho? Muitas vezes. Já ouviu falar que teu trabalho é um estrume? Né? Sim, já. Então, nós também. Só que aí o que nós fizemos, né? Então, é um estrume? Então um trabalho que a gente fez. Todo mundo entendeu. Colaboração lá com um professor da UNB, que é um grande amigo, o professor Marcelo Rodrigues, né? A gente pegou estrume de vaca, literalmente, né? Sim. Tá? E transformamos esse estrume de vaca nesse material nanomérico, né, que é a tecnologia nano, hoje move o mundo, né? E ele emitindo luz dentro da célula, a gente vê ele emitindo luz em verde, né? Então a gente transformou esse material nanomérico, né, de estrume de vaca, né, que não tem valor, em um material nanomérico de grande valor agregado, né? Deus olhou e viu que tudo era muito bom, né? Que era muito bom e tal. Realmente, né, você provou a tese, né, Breno? Tudo pode ser usado, né? Com certeza. Então é que o trabalho, né, a gente brinca que a vaquinha forneceu o material para pesquisa, e literalmente forneceu, né? Então, a gente também publicou na revista que é referência no mundo, e a Academia Brasileira de Ciência fez uma reportagem, tá aí, né, sobre esse trabalho, também foi muito bacana, né? Então, eu vou passar brevemente, que a gente trabalha também com elucidações de mecanismo, né? O que é o mecanismo, né? Como as moléculas se transformam, né? Como os reagentes se transformam as moléculas se transformam em outras, né? E a gente trabalha com esse tipo de reação chamada multicomponentes, em que a gente mistura várias moléculas e elas se juntam em uma só. E aí a gente resolveu juntar as duas áreas, né? Tanto o estudo dessas transformações como das emissões de luz, né? E aí a gente fez esses derivados de multicomponentes, né? Que emitiam no azul também nas mitocôndrias, né? O vermelho ali só para a gente confirmar, né? E quando junto o azul e o vermelho a gente vê esse rosa bonito aí que ficou, né? Então a gente juntou as duas áreas. Que estrutura seria essa? Mitocôndria. Essa é mitocôndria. Partes internas da célula. Isto. É responsável pela, que a gente vê no ensino médio, né? A respiração celular, e depois, né? Depois já no ensino superior a gente começa a ver detalhes, né? Do que seria a respiração celular, né? A síntese de ATP, né? Energia, né? Então, todos esses aspectos. Né?
espermatozoide que gerou a todos nós, né? Ele tem um banco de mitocôndrias, né? Suas baterias. Fantástico. E interessante que as mitocôndrias que a gente tem, o DNA que a gente tem nas mitocôndrias, né, todos nós temos, ele é 100% materno, né? Uhum. Muito interessante, né? A Rogéria Ventura esteve aqui, né? A gente tem um programa sobre o DNA mitocondrial. Muito bem. Bom, agora você vai falar sobre a sua parte de empreendedor, não é isso? A parte de empreendedor é a Criutech, né? Nós somos vários amigos e cientistas, né? Que criamos a Criutech, né? Então, temos um núcleo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Na Criutech. E a ideia da Criutech veio justamente daquela da vaquinha. Que a gente trabalhava com esses materiais nanoméricos, emissores de luz para estudar processos celulares. E aí o meu colega, o professor Marcelo, ele conheceu um pesquisador da Embrapa, né, o Jucimar. Aí o Jucimar viu as propriedades dessa molécula e conversou com o Marcelo e disse, olha, vem ser feliz no agro, porque essas moléculas podem mexer em diferentes vias metabólicas das plantas e a gente pode favorecer a saúde da planta, né? E aí que a gente desenvolveu um biofertilizante nanométrico, único e mais avançado do mundo, 100% brasileiro, registrado no Ministério da Agricultura, que é a arbolina. Vamos mostrar brevemente para vocês, né? A Criutech, então, ela veio de uma união... Criutech, né? O Lucas vai colocar aqui também, vocês estão vendo, né? O Lucas está colocando aqui o site da sua empresa. O Lucas depois também vai colocar o site do seu laboratório na UNB, para todo mundo poder acessar, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Okay. Mas conta sobre a Criutech. Então, a Criutech é uma parceria dos pesquisadores da UNB com a Embrapa e a iniciativa privada, no caso, a empresa que foi fundada pela gente, né? E dessa união que veio, né, a comercialização da arbolina, né, que é esse fertilizante que é o mais avançado no mundo. E eu vou mostrar umas coisinhas rápidas para vocês terem uma ideia, né? Pessoal, olha, vocês perceberam, né? Eu vou fazer outro breakzinho aqui. É uma inovação incrível. O Breno estava contando para mim hoje, né? A gente estava almoçando juntos. Eu falei assim, não existe um negócio desse. É feito 100% no Brasil, pesquisadores brasileiros, uma empresa brasileira. Então, ó, cientista bom... Matéria-prima nacional. Matéria-prima nacional. A gente fica pensando assim, cientista bom é cientista teu e cientista bom